Olá, pessoal! Vamos lá continuar com as nossas queridas equações modulares agora, parte da função modular. Na verdade, a gente não tem muita coisa a falar de função, a não ser a construção do gráfico e a questão do espelhamento da parte onde a imagem era negativa, sendo passado para o lado positivo. Tá? É importante a gente salientar, na aulinha a gente colocou apenas os termos dentro do módulo, os valores das variáveis x dentro do módulo. Pode ser que apareça algum número fora do módulo, por exemplo, mais 1. Isso daí vai ser bem tranquilo da gente fazer, basta a gente transladar aí as unidades que estão fora do módulo, né? Lembrando que essa translação você vai ou subir ou descer, né, em relação ao eixo y, até mesmo porque nós vamos ter o módulo mais 1, significa que a gente está aumentando 1, a gente está subindo em relação ao eixo y uma unidade. Mais importante do que a construção de gráfico é a gente saber resolver uma equação modular. Quando, por exemplo, aparecer uma variável dentro do módulo ou alguma coisa comparando um número dentro do módulo com uma variável que esteja fora, enfim, nós temos diversos tipos de situações que se referem a essa questão de construção de equação modular. O grande barato do processo nada mais é do que você trabalhar com a definição do módulo. Lembrando que a definição de módulo é o valor do número se esse número for maior ou igual a zero, ou o oposto desse número se o número for menor que zero. Para a gente ver bem as particularidades, né, as observações, coloquei aqui dois exemplos de equações modulares para vocês observarem que, na verdade, a aplicação do conhecimento ela é única, né? É só a gente pensar que o processo geométrico pode ser trabalhado dentro do campo algébrico. Lembrando que o processo geométrico para módulo nada mais é do que a distância da origem. Então, como é distância, a gente sempre trabalha com o valor positivo. Coloquei aqui então um primeiro exemplo bem tranquilinho, né, para a gente desenvolver, que é a equação módulo de 2x menos 1 igual a 5. Bom, pessoal, é uma equação modular, pois temos uma variável lá dentro de um módulo e, neste caso, está igualada a um número. A gente tem que lembrar que o módulo ele é definido por duas leis de formação. Tá? O grande esquema é o resultado final, 5. O que significa o módulo de alguma coisa ser igual a 5? Significa que aquele camarada que está lá dentro do módulo, ou ele é o próprio 5, por quê? Porque módulo de 5 é 5. Ou então o camarada que está lá dentro do módulo é igual a menos 5. Porque o módulo de menos 5, o valor absoluto do menos 5 também é 5. Então o processo mais tranquilo para você fazer esse tipo de equação modular, que é quando um módulo está igualado a um número, é pegar o camarada que está lá dentro do módulo, a equação lá dentro do módulo e igualar tanto ao valor positivo quanto ao valor negativo. Você vai ter duas respostas, duas possíveis respostas para a sua equação. Vamos ver o tanto que é fácil isso? Ó. Aí é a equaçãozinha do primeiro grau. Ó. Primeiro, peguei o camarada lá dentro do módulo, 2x menos 1, igualei ele ao valor positivo, 5. 1 negativo, passei para o outro lado positivo, 5 mais 1, 6, 6 dividido por 2, 3. Olha que coisa maravilhosa então. A gente sabe que se a gente jogar x igual a 3, o resultado daquele módulo lá dentro vai ser 5. Achamos uma solução. Mas a gente também tem uma segunda solução, que é o fato do camarada dentro do módulo, a equação que está lá dentro, também ser igual ao oposto desse número, uma vez que o módulo do oposto, o módulo de menos um número, é o próprio número, certo? Então a gente pega o 2x menos 1 igual a menos 5, certo? Um negativo vai passar para o outro lado positivo, ó, coloquei ele aqui logo depois da igualdade, então ficou 1 menos 5. 1 menos 5, menos 4. 2 multiplicando, passou dividindo, teremos que o x igual a menos 2, tá? Então, essa é a minha solução da equação. Lembrando que uma equação modular, quando o cara que está lá dentro do módulo é uma equação do primeiro grau, perdão, automaticamente você tem potencial para ter duas respostas. E assim aconteceu, né? Nós temos menos 2 e 3. Esse é o meu conjunto de solução. Lembrando que quando a gente coloca entre chaves, você não necessariamente precisa colocar na ordem crescente ou decrescente. Os dois números satisfazem a condição. Substitui lá os valores que você achou no lugar do x para você ver que barato. Ó. Se você jogar 3, 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 1 dá 5. O módulo de 5 de fato é igual a 5. Agora, se você jogar menos 2, 2 vezes menos 2 dá menos 4.
menos 4 menos 1, menos 5. E o módulo de menos 5, de fato, é igual a 5. Então estão aí nossas duas respostas. O que é o bizu da coisa? Se você tem uma equação do primeiro grau dentro de um módulo igualado a um número, pegue essa equação e iguale ao número e ao oposto dele. Desenvolva as duas equações separadamente, você já achará as soluções possíveis para essa equação modular. O outro tipo de situação que pode aparecer, equações modulares, é quando a gente tem uma equação do primeiro grau em módulo igualada a uma equação do primeiro grau também, só que ali está fora do módulo. Pode ser que apareça módulo dos dois lados também, sem problema. A gente vai falar sobre isso depois. Mas olha aqui, se eu tiver um módulo de 3x mais 1 igual a 2x menos 4, aqui surge uma pequena situaçãozinha que a gente tem que levar em consideração. Como o módulo do 3x menos 1 apareceu dentro do módulo, o resultado final desta conta aqui, ó, do módulo de 3x mais 1, como é módulo, tem que ser um número positivo. Então a gente vai ter uma condição para aquilo ali existir. O que é essa condição? O resultado aqui, ó, o módulo, vai ter que gerar para a gente sempre um valor ou maior ou igual a zero. Então a gente estabelece uma condição para a existência desta equação, que é o fato do camarada que está igualado ao módulo ter que ser maior ou igual a zero. Esse passo é fundamental para uma equação modular. Analisar a condição para que aquela situação exista. A gente só pode ter como módulo, até por uma definição geométrica, um cara sendo positivo ou nulo. Não existe um módulo de um número dando algo negativo. Então, por isso, a gente pega aquele candidato ali, ó, que está igualado ao módulo, ele obrigatoriamente tem que ser positivo ou nulo, ou maior ou igual a zero. Então, a sua condição de existência, ela é o seu início de uma equação modular. Ah, Peter, mas aqui você não fez condição de existência. Por quê que você está fazendo ali? Isso é preconceito. Só porque ele está do lado direito, no seu caso do lado esquerdo? Não, não é preconceito não, meus amores. A questão é que aqui, o número 5, eu já tenho a certeza de que ele é um número positivo. Então, eu não preciso estabelecer uma condição para algo que eu estou verificando que já é fato. O módulo de alguma coisa está dando um número positivo. E isso é uma regra essencial para a existência do módulo. Aqui, o módulo de alguma coisa está dando uma variável. Mas se é uma variável, eu tenho que verificar até onde que ela pode variar. Ela não pode variar negativamente. Por isso, a gente estabelece a condição de existência. Essa condição de existência, então, ela só vai ser necessária e primordial, a bem da verdade, quando você tiver uma variável, alguma coisa que tenha uma variável, no caso x, igualado ao módulo da função. Façamos então a condição de existência, pegar o camarada lá e fazê-lo ser maior ou igual a zero. Quando a gente isola o x aqui, x maior ou igual a 2. A minha solução, ou as minhas soluções, obrigatoriamente tem que ser números maiores que 2. Vamos então fazer a mesma situação que fizemos no primeiro exemplo. Pegar o camarada que está lá dentro do módulo e colocar igual ao camarada que está fora do módulo, ou o oposto do camarada. Por quê, gente? Lembre-se, quem que é o módulo de 5? 5. Quem é o módulo de menos 5? 5. Ou seja, os camaradas que aparecem lá dentro do módulo, a gente pode trabalhar com o seu valor próprio ou com o seu oposto. Peguei então 3x mais 1, que é a equação do primeiro grau dentro do módulo, e igualei aquela que está fora do módulo, 2x menos 4. Isolando o x, passando 2x para cá, 1 para lá, coisa e tal, vem, vai, vem, aquela coisa toda. 3x menos 2x dá x, menos 4 menos 1, menos 5. Não estou nem olhando para condição de existência. Por enquanto, tem minha testa de azul. Não estou preocupado com a condição de existência por enquanto. Achei a solução, x igual a 5. Vamos para outra situação, que é pegar o camarada dentro do módulo e igualar ao oposto do camarada que está fora do módulo. 3x mais 1, equação do primeiro grau dentro do módulo, oposto de 2x menos 4, oposto do 2x menos 2x, oposto de menos 4 mais 4. Sendo assim, trazendo quem tem x para um lado da equação e quem não tem para o outro, vai ficar 3x mais 2x, o 1 que está positivo vai para o outro lado negativo. 3x mais 2x, 5x, 4 menos 1, 3. 5 multiplicando, passa dividindo, 3 quintos. Menos 5 é um número negativo. 3 quintos dá 0,6. Então são os dois valores possíveis que eu tenho para x. Menos 5
0,6. Beleza? Uhul! Resolvi as equações, vou montar meu conjunto de solução, vou ser feliz e vou para a galera. E lá na sua prova, muito provavelmente, se tivesse uma equação modular e fosse algo de marcar, uma questão objetiva ali, ó, você teria como conjunto de solução lá nas respostas, em uma das respostas, o menos 5 e o 3/5. Cuidado! Eis agora o ponto principal da resolução de uma equação modular. É analisar se os dois valores que você conseguiu, 2, 3, 1, qualquer quantidade que seja, se satisfaz a condição de existência. Na nossa condição de existência, o valor de x obrigatoriamente teria que ser maior que 2, senão esse módulo não existe, certo? Se eu pegar, por exemplo, o número 1 para x, 2 vezes 1 dá 2, menos 4 dá menos 2. Olha o que eu estou querendo te dizer, que o módulo de um número deu igual a menos 2. Isso é uma mentira descabida, não pode, tá? Então a gente tem que ter obrigatoriamente a condição de existência como sendo nosso parâmetro, nosso norteador para verificar se os camaradas encontrados são soluções. Menos 5 é maior que 2? Muito bem, não. 3/5, que é 0,6, é maior que 2? Também não. Sendo assim, nenhuma das minhas possíveis respostas satisfaz a condição de existência. Quem é o conjunto de solução? Conjunto vazio. Às vezes você sabe resolver a equação, mas não sabe analisar em relação à condição de existência. 70% do seu exercício de equação modular está vinculado à sua condição de existência. Então, preste bastante atenção por sempre começar da maneira correta o exercício, fazendo a sua condição de existência, solução igual a conjunto vazio. Só lembrando, representação de conjunto vazio é uma bolinha cortada ou então chaves de um lado e do outro sem nenhum elemento dentro. Nunca coloque a chave com a bolinha cortada dentro. Representa um conjunto unitário cujo elemento é o conjunto vazio. Você não lembra disso não? Vai lá na aula de conjuntos que você vai lembrar. Agora que você já sabe disso daqui, né? Também de função modular, sabendo conjunto, sabendo função modular, a sua vaga, onde você quiser, está garantida. Valeu, foi lindo, até mais, até a próxima aula. Vamos de funções exponenciais depois, hein? Não perca não.